tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Tua palavra está nas ondas do mar. Boa noite. Boa noite, Bezão. Boa noite, Regininha. Obrigada por você estar mais uma vez com a gente. Obrigada também por você que participa desse nosso momento da leitura orante da Palavra de Deus. Um momento que a gente busca ler de uma forma muito aberta ao entendimento dessa palavra. Momento depois que a gente faz uma meditação, trazendo para o nosso dia a dia. Depois a gente reza juntos e se compromete juntos e juntas. Seria muito, muito bom que mais pessoas quisessem participar desse momento. E se quiser, é só nos procurar. Já todo mundo sabe como, todo mundo me conhece, tem telefone, conhece o César, conhece o Bizão, a Fabiana, o Joaquim. É só entrar em contato. Queremos, sim, aumentar cada vez mais esse grupo que se preocupa em estar rezando com a palavra de Deus. O texto de hoje, mais uma vez, está dentro do Sermão da Montanha e é muito, muito preocupante com a nossa vida. Mais uma vez, é um texto que nos convida a olhar para as nossas atitudes, para o nosso testemunho. O Sermão da Montanha é o tempo todinho uma busca que a gente questione como temos sido testemunhos de Cristo. Então, nós vamos começar, mais uma vez, ouvindo essa oração de São Francisco. Se encaixa muito, muito. Ela é todinha uma inspiração para nós dentro do Sermão da Montanha. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
vamos agora preparar o nosso coração. Vamos ouvir o texto. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 15, ainda dentro do Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7. Então, abra a sua Bíblia, acompanhe essa leitura que o Bisão vai estar fazendo para a gente. Não pratiquem a justiça de vocês diante dos homens, só para serem elogiados por eles. Fazendo assim, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está no céu. Por isso, quando você der esmola, não mande tocar trombeta na frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que a sua direita faz, para que a sua esmola fique escondida, e seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu Pai ocultamente. E o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiveram feito. Que texto bonito e que fácil, né, de ser entendido. Que difícil de ser vivido, como Jesus quer que a gente viva. Mas vamos entender algumas coisas com o texto, lembrando sempre daquilo que a gente sempre comenta. O texto está dentro de um contexto. Quando ele fala dar esmolas, é no sentido, lembrando que
na época de Jesus e na época em que o texto está sendo escrito, as pessoas doentes, as pessoas muito empobrecidas ficavam nas portas do templo, esmolando, vivendo da misericórdia, mas totalmente marginalizados, doentes, pessoas que não podiam sequer entrar no templo. E as pessoas passavam e davam a esmola. O que o texto muda para nós com Jesus é que a questão da esmola passa a ser uma questão diferente. É uma questão de olhar, lembra lá das bem-aventuranças, olhar misericordioso, se colocar no lugar do outro e estender a mão para esse outro. Não é só dar. Não é só dar uma coisa que me sobra, uma coisa que para mim não vai fazer falta. Não. É repartir. É partilhar. Então, é muito mais profunda. Tanto que ele fala que não é para tocar trombeta, que todo mundo fique sabendo que você deu, que você não deu. É realmente estar atento à necessidade do outro e ser presente dentro das nossas possibilidades na vida do outro. É fraternidade e solidariedade. Justiça. Ser misericordioso. Quando ele fala da oração, aqui várias coisas a gente pode refletir. Ele fala que não faça oração como os hipócritas. Aquele que quer aparecer, quer mostrar que ele faz oração. Então, na igreja, lembra, tem uma passagem em que o publicano nem vai lá dentro, ele fica lá atrás fazendo oração, enquanto o fariseu vai lá na frente e fala para Deus: eu cumpro direitinho as leis, eu dou a esmola, eu pago o dízimo, todo se vangloriando lá na frente. E o publicano lá atrás pedindo perdão, porque ele não é capaz de entender como viver realmente esse projeto. É isso que o texto está falando para nós. A oração. É importante entender o que é oração. Primeiro, orar é falar. Eu vou ser o orador, eu vou falar. E ação, eu vou agir. Eu vou fazer a minha oração, eu vou conversar com Deus. Pela palavra de Deus, Ele fala com a gente. Com a nossa oração, nós falamos com Deus. E perceba que a gente tem um pouco dessa dificuldade de realmente falar com Deus. É só na hora que aperta o calo. Na hora que a gente se defronta com uma doença, a gente está falando com Deus. Mas no dia a dia, a gente esquece de dizer: Deus abençoe o nosso dia. Pai, olha tal coisa que eu fiz ontem, me permita pedir perdão e me ajude a não fazer mais. Quer dizer, uma intimidade com Deus. Orar é entrar em intimidade com Deus. Por isso que ele fala
da oração no aposento, no quarto, porque normalmente o quarto é visto como um lugar de intimidade, um lugar de aconchego. Então, é um lugar em que eu entro e silenciosamente me comunico com Deus e ouço Deus falando comigo. É um momento de profunda comunhão com Deus. Não significa que a oração comunitária não esteja nesse texto. A oração individual, eu conversando com Deus. E a oração na comunidade é a comunidade em comum unidade, levantando a sua fala para os ouvidos de Deus, Deus nosso Pai. Então, é muito importante também a oração na comunidade. Outra coisa que ele fala aqui, não useis de vãs repetições. Certa vez, meditando isso num grupo, alguém levantou a questão no grupo sobre a reza do terço, que é vã, que é repetição, não vã repetição, desculpe, que é uma repetição. Na verdade, é quase que um mantra. Pode observar que se a gente perder o sono e começar a rezar o terço, a gente dorme. Ele traz calma. Ele traz uma comunhão. Quando eu faço uma Ave Maria, também eu devo estar pensando um pouquinho nessa jovem mulher que teve a coragem do seu sim, que se torna mãe, que não teve medo diante da sociedade de dizer o sim lá necessário, nas bem-aventuranças do nosso sim. Essa jovenzinha teve essa coragem. Então, quando eu estou fazendo a oração, eu também tenho que pensar um pouquinho. É válido, muito válido. É uma oração que me acalma e me traz uma comunhão, mas não pode dispensar o meu diálogo com Deus, de eu dizer para Ele das minhas necessidades, do que eu preciso dEle, de pedir que Ele aumente a minha fidelidade, a minha confiança. Então, é muito importante. Então, a oração individual, a oração comunitária, e nada disso impede a minha oração de devoção, que é a oração do terço. Tá? Então, quem está acostumado a rezar, continue rezando, só que não esqueça de fazer a sua oração de louvor, de agradecimento, de fidelidade, de gratidão diante de Deus. Depois ele faz assim, que quando rezar, ele ensina que faça o Pai Nosso. O Pai Nosso, na verdade, é todo o projeto de Deus na nossa vida. Nós rezamos muitas vezes, eu brinco, que a gente tem que tomar cuidado para não virar papagaio. Repete sem saber o que está falando. O Pai Nosso é toda uma caminhada do nosso plano de salvação e de vivência de comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso ele começa falando com o Pai. Pai nosso que estás no céu, aquele Pai que está em toda parte, que tudo vê, que está comigo e está em nós. Depois, santificado seja o vosso nome com as nossas atitudes.
olhando para nós, o nosso testemunho, eles sabem que nós temos Deus como Pai. Daí a bem-aventurança que nós já vimos no nosso encontro passado. Eu tenho que viver isto para santificar o nosso Pai. Seja feita a vossa vontade. É entregando a nossa vida, colocando os nossos passos, as nossas decisões na vontade de Deus. As nossas orações, a gente pede coisas para Deus. E nós somos apressadinhos. Às vezes a gente queria que acontecesse logo. A gente pede. E quantas vezes a gente ouve dizer assim, acho que Deus não me ouve mais. Eu nem vou rezar mais. Não, não é isso. É que Deus sabe o que nós precisamos e vai fazer aquilo que nós mais nos aproximamos dele e do nosso próximo. Então, que seja feita a vontade dele na nossa vida. Veja que é todo o projeto dele. Depois ele vem com o projeto meu com o próximo. Uma parte dele é o meu projeto com ele, é o nosso projeto com ele. Depois ele vai para o nosso próximo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, me dá o pão que alimenta o corpo, o pão da vossa palavra que alimenta o espírito, para que a gente viva em comunhão com os irmãos. Entra a misericórdia, entra a justiça, entra a sede e fome, entra tudo aí em relação ao amor ao próximo. Não nos deixe, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Entra na nossa fé, no ponto mais frágil da nossa fé, o perdão. Quantas vezes a gente ouve assim, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero mais saber daquela pessoa. Eu não perdoei. Jesus nos perdoou e olhou e disse, está perdoado. Venha, venha para os meus braços. Ele não falou, está perdoado, mas você fica lá, eu fico aqui. Tanto que ele fala, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, existe uma ligação do perdão de Deus para nós, com o nosso perdão ao nosso próximo. Então, é a parte que mais pega na nossa fé. Vamos trabalhar o coração para o perdão. O perdão ajuda a passar mais fácil pelas dificuldades que existem nos relacionamentos. Não tem quem não tenha um relacionamento que de uma hora para outra fala, meu Deus, fiquei tão magoado que eu não quero mais ver. Não, vamos perdoar, vamos estar juntos, porque é assim que Deus nos quer. Por isso ele fala, não nos deixe cair em tentação, na tentação de achar que nós estamos certos e que não vamos ouvir com atenção todos os ensinamentos de Jesus. E atenção diante da tentação do mundo. Atenção diante do mundo que nós estamos vivendo. Bem-aventurados os que choram diante de tanta coisa que a gente tem visto. Então, o texto de hoje nos fala, vamos relembrar, da oração e do enxergar o nosso próximo. E para completar esse texto, vamos fazer a oração do dia.
Primeira, a oração de gratidão. Obrigado, Deus. Gratidão pela vida. Gratidão por tudo que de vossas mãos nós temos recebido. Gratidão, Senhor. Perdão, oração de perdão. Perdão porque às vezes não somos tão gratos como deveríamos ser. Perdão por não amarmos como devemos amar. Perdão porque às vezes nos é tão difícil perdoar. Ensina-nos, Senhor, a viver esse amor que o Senhor traz neste sermão do monte, fazendo-nos dignos da salvação recebida e da adoção de filhos e irmãos em Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E nós vamos encerrar lembrando que a oração nos compromete com a ação. Por isso, o nosso compromisso depois da reflexão do texto. Qual deve ser nosso compromisso? Como eu tenho visto o outro, como eu tenho estendido a mão. Como eu tenho visto o outro e tenho levado a palavra de Deus. Como eu tenho visto o outro e levado até aquilo que ele precisa para a sua fome, a sua sede. E que a gente saiba, em oração, agradecer e essa maravilha da vossa palavra e desse sermão que tanto nos ensina. E agora, o nosso compromisso da semana. Não deixem de fazer o compromisso da semana. Leia o texto, medita, olha para dentro de você, conversa com Deus, faça a sua oração e assuma o seu compromisso. A gente agradece a participação de cada um e convida mesmo que você dê sua opinião, manda a sua ideia e participe com a gente. Obrigada e que Deus nos abençoe. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra Tua palavra está nas ondas do mar, tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra está no som do trovão,